Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso SteelX. Bom, e se eu te dissesse que transformar uma tabela em uma tabela personalizada se tornou algo muito mais fácil? Vamos conferir mais essa novidade no vídeo. Bom pessoal, então a gente está aqui com o nosso plugin SteelX aberto. A gente vai ter mais uma ferramenta de lançamento público, que é um pedido de usuário. É uma numeração preliminar, a gente vai lançar isso aqui em breve. Uma numeração preliminar diferenciada, né? Ela agrupa por tipo de seção transversal, como o Revit, por exemplo, faz, ou como desenhos mecânicos fazem. A gente também vai ter aqui as listas em PDF, tá bom? Essa aqui vai ser uma opção que vai surgir para vocês. E o que já está no release público é a parte de listas de usuário. Então, essa ferramenta e essa são futuras, mas essa aqui ela já está funcionando. Vamos ver o funcionamento dela? Então, quando a gente clica aqui, vai abrir para nós um gerenciador de listas de usuário. Então, essas listas aqui você pode criar elas, você pode exportar elas, salvando em um determinado formato para que outra pessoa use. A gente pode duplicar para editar, a gente pode excluir uma lista, ou a gente pode editar uma lista existente também. Vamos começar aqui, eu vou excluir essa lista aqui porque eu quero replicar ela. Então vocês poderiam importar também uma lista salva anteriormente, tá bom? A gente pode clicar aqui em nova lista e a gente tem aqui uma ferramenta de configuração similar ao que a gente teria ali talvez no Revit. Foi o que eu usei para me inspirar para trazer aqui essa ferramenta. Eu acho o Revit muito legal de configurar as listas e eu tentei trazer isso para dentro do Advanced Steel, já que é algo que a gente não tem nativo. Então eu vou tentar criar aqui uma lista que vai ser uma lista apenas para perfis, tá bem? E eu vou chamar ela de lista sumarizada. Opa! Lista sumarizada de perfis. Então esse é o nossa lista de material. E a gente vai fazer aqui uma lista de perfis, então um resumo de seções transversais do modelo. Lembrando que para usar esse motor não precisa estar com a obra numerada. Minha obra está porventura numerada, mas o SteelX ele consegue obter os dados mesmo sem numeração. Olha só que legal, a gente pode procurar aqui o campo item, a gente pode procurar aqui o campo nome da seção transversal, a gente pode procurar aqui o campo talvez peso. Vamos dizer que a gente queira o peso por metro. A gente também quer o peso bruto. A gente vai querer também a área de pintura, tá bom? Acho que são campos interessantes para a gente ter aqui na nossa lista, beleza? Então tá, a gente vai ter essa galera aqui. E olha só que interessante, a gente pode vir aqui ó, e alterar o nome. Ó. Esse aqui, em vez de item, a gente pode chamar de número. Esse aqui, em vez de nome, a gente pode chamar, sei lá, de seção. Esse peso aqui, a gente pode chamar de, talvez, taxa. Melhor, vou colocar assim, ó, quilo por metro. E esse aqui eu vou chamar de total, em quilo. Aí olha só que legal, eu posso vir aqui e escrever aqui, ó, peso. E aqui eu escrevo exatamente o mesmo texto, peso. Tem uma inteligência que ele reconhece para depois fazer o agrupamento. Então ele vai conseguir agrupar aqui essa linha superior, vai ser uma única coluna chamada peso, vocês vão ver. E aí embaixo eu tenho dois elementos que pertencem a essa unificação aqui, tá bem? E é muito legal também, porque a gente pode pedir para o peso bruto ele ser somado, ou não. Se eu colocar o primeiro, ele vai colocar o peso bruto de cada itemzinho aqui da lista, que seria diferente. Agora, se eu mandar somar, ele vai agrupar automaticamente. Eu poderia também forçar a abertura de cada item, obrigando ele a listar cada peça. Aí cada pecinha do modelo ela seria listada. Esse caso não é relevante, né? A gente pode colocar aqui. A gente também pode ter aqui a nossa linha de total geral. A gente pode mudar o rótulo, tal qual a gente mudou. E a gente pode colocar uma nota de rodapé, tá? Sei lá. Peso não considera taxas de perda e nem conversão para barras. Sei lá. Tá bom? Essa é uma nota relevante, dependendo do projeto que a gente está trabalhando. É muito legal isso aqui, tá bom? A gente pode vir aqui, ó, mudar a ordenação dos campos, que ele também ordena aqui. A gente pode... Deixa eu colocar aqui. A gente pode colocar aqui, ó, mudar a largura também da coluna. A gente pode mudar ela aqui para refletir em algo depois lá na lista de material. Ou a gente pode também tentar fazer edições aqui para a gente pelo menos entender visualmente o que está acontecendo. Então tá, a gente pode filtrar aqui, talvez digamos que eu tenho aqui ó, esse match aqui para mim, nesse projeto aqui é telha metálica. Então digamos que eu queira filtrar os elementos cujo o nome, né, o nome do material,
eu quero, né, só os que não contém match. E eu sei que eu também tenho telha ISO, então eu posso também pedir aqui os que não contém ISO, tá? Por mais que não apareceu nessa lista, a lista não pega todo o modelo, porque senão ia ficar complicado, tá? Então não contém nenhum nem outro. A gente vai salvar essa lista aqui. Eu só queria também fazer mais um filtro para os elementos de concreto. Esses elementos de concreto, eles estão com material C25. Então a gente pode vir aqui na lista de usuário. Eu vou tentar tirar já daqui os elementos de concreto. Olha só, a gente pode vir aqui, editar, filtro, arquivos, né, com um material, que o material não contém C25. Adicionar. Então já sumiu ali, né? Vocês viram que tinha alguns elementos aqui, ó. Esses caras aqui são elementos de concreto. Então vou colocar aqui que não contém C25. Ele vai sair da nossa lista, tá bom? Então olha só que legal, a gente já conseguiu fazer um bom trabalho aqui. A gente também pode fazer uma ordenação, a gente pode ordenar aqui, sei lá, com base no nome, para ficar do maior para o menor, como vocês queiram. Ele vai fazer aqui a ordenação por nome. A gente também poderia fazer agrupamentos. O agrupamento eu vou mostrar em outro vídeo, seria mais para a parte de desenho de conjunto, tá? Lista de conjunto. Mas ele cria aqui cabeçalhos, rodapé, a gente consegue colocar prefixo, enfim, a gente consegue fazer bastante coisa aqui se a gente fizer a parte também de agrupamento. Digamos que, sei lá, vamos ignorar momentaneamente essa nota, mas digamos que a gente queira colocar aqui, ó, um peso com 3,5% de taxa de perda. Sei lá, tá bom? Você consegue pesquisar aqui o campo peso, pegar aqui o peso bruto, e eu vou multiplicar ele por 1,035. Aí a gente clica em adicionar coluna. Vai aparecer aqui uma coluna na qual vocês vão ver que esse peso está sendo multiplicado, tá bem? Então a gente consegue trabalhar esse cara aqui também. E essa coluna que a gente adicionou, ela vai aparecer de novo aqui, ó. Uma coluna de fx, tá bom? Uma coluna de fórmula. A gente consegue mudar o nome, consegue agrupar, consegue mudar a soma. Não seria relevante nesse caso, né, mexer na soma, mas a gente consegue mexer em toda a ordenação aqui, tá? A janela é toda ajustável para vocês mexerem no tamanho. No caso aqui não faz sentido, né? Eu vou deixar essa fórmula aqui de fora, mas só para mostrar para vocês essa capacidade. E tem mais itens aqui em fórmula para a gente explorar com calma. Deixa eu pensar. Aqui tá, a parte de formato. A gente também consegue deixar presetada a altura das linhas que vai ser inserida depois. E sei lá, se porventura vocês querem fazer algum tipo de filtro. Então a gente pode pegar a coluna de peso total aqui, né? Sei lá, eu quero todos os pesos maiores que 50 quilos pintados de laranja por algum motivo. Você consegue adicionar esse tipo de regra aqui também, caso seja do seu interesse ou seja relevante de algum modo para o seu projeto. Se não for, tranquilo. Então a gente pode clicar aqui, ó, salvar a lista. A lista vai aparecer salva aqui, a gente pode fechar ela. E agora a gente faz o quê? A gente pode vir aqui e inserir essa lista no nosso desenho. Eu vou vir aqui, ó, na ferramenta listas no desenho. Eu vou fazer primeiro uma inserção aqui no modelo, só para vocês terem ciência. Posso pegar aqui o modelo inteiro. Se vocês quiserem, né, por exemplo, os meus concretos aqui nesse projeto, eles estão todos com numeração negativa. Se eu clicar num objeto de concreto, vir aqui em nome, ele está todo com numeração negativa. Mas como eu já filtrei concreto, não é para ser um problema. Mas caso vocês não tivessem feito um filtro como esse, vocês conseguiriam filtrar aqui todos os elementos com numeração negativa e no caso de perfil composto também. Porque o perfil composto para Advanced Steel, se vocês não sabem, né, quando a gente vem aqui na aba de navegador de modelo, a gente tende a ter aqui duplicado. Isso de forma nativa. Então, ó, esse L de 25 por 25, ele está acinzentadinho aqui, porque ele está dentro, vocês vejam que a gente orbita aqui, ele nem aparece. Por quê? Porque ele deve estar dentro de um perfil duplo, tá? Então deve ter um 2L desse aqui, ó, um 2L de 25, um 2L de 50, que daí sim ele vai aparecer lá dentro. Olha só que interessante. Então, mas o perfil composto, por padrão do Advanced Steel, você vai ter ele tanto numerado como peça, quanto como o perfil composto em si. Se você escolher o comportamento aqui do Advanced Steel para ser um perfil de viga, se for um perfil, o perfil composto recebe a numeração inteira e os perfis internos recebem numeração negativa. E o contrário também vale. Então, para que você não tenha chance de ter duplicidade na sua lista de materiais, a gente colocou aqui no SteelX, na parte de listas de desenho, e também na parte do IFC, tá? Para vocês filtrarem os elementos com numeração negativa, tá bom?
Então a gente pode escolher aqui a nossa lista sumarizada de perfis, os outros tipos de lista eu não vou inserir nenhuma. Se vocês quisessem, daria para personalizar uma lista por aqui também, sem nenhum problema. Então, para você não ter que sair daqui e voltar lá no lista de usuário, você pode personalizar direto essa lista que a gente está vendo, tá bom? É um outro acesso rápido para vocês. A gente tem aqui a fonte, vocês podem escolher o fundo ou não, vocês podem escolher a cor do texto aqui, as bordas, digamos que vocês queiram as bordas em vermelho, você consegue colocar também em vermelho. Isso aqui é só para visualização, na hora que inserir ele pega. Você consegue escolher também a layer. Então eu vou inserir aqui no desenho a listagem de material, vamos clicar aqui. Olha só que legal. Então a gente tem aqui a nossa lista de materiais, tá bom? Olha só, a gente tem aqui a nota de rodapé, a gente tem aqui o título, tá? Tudo funcionando devidamente. Nesse momento você poderia talvez pegar isso aqui, copiar e colar na sua... lá na folha, mas a gente tem uma outra ferramenta interessante aqui também, olha só. A gente pode clicar aqui em lista de desenho, escolher a folha que a gente queira inserir. Então eu vou limpar, vou colocar na folha 1. Vou ativar de novo os nossos filtros aqui, porque eu não quero saber de nada negativo. E a gente pode inserir no desenho. Nesse momento ele vai mostrar os conjuntos que tem naquela folha. No caso eu estou inserindo aqui numa folha que tem a vista 3D completa. Desse modo a gente vai conseguir ter a lista completa de materiais que estão presentes nessa folha. Um bugzinho que eu ainda estou enfrentando é que sempre que a gente faz a inserção aqui, ela fica oculta. Então se eu vim aqui dar uma seleção rápida, pegar todos aqui que são tabelas, a gente vai ver que a nossa lista está aqui, tá bom? O simples fato de selecionar a lista já faz com que ela se revele. Opa. Então a gente pode pegar aqui e movimentar a tabela para onde a gente achar melhor. Mas está aqui, ó, de um jeito muito simples e rápido, uma tabela sumarizada de perfis para você. Fred, quero fazer a mesma coisa com chapa. Puxa, legal, a gente pode vir aqui nas listas de usuário, aproveitar o que a gente fez, a gente duplica isso aqui. Agora a gente pode vir aqui em editar, só que agora o escopo, em vez de perfil e viga, a gente vai criar um escopo de chapa. Então a gente já tem aqui o agrupamento pela seção transversal, com os dados aqui. A única coisa é que não existe peso por metro, né? Na parte de viga, de chapa, não interessa o peso por metro. Então, tá aqui, tá? E a parte de viga, ela também dá pra gente a possibilidade de colocar o peso com processamentos. Caso você não queira o peso do quadrado, mas sim o peso com processamentos, tá aqui. Por exemplo, eu tenho aqui um elemento que é de chapa dobrada, que provavelmente é a nossa calha, que está modelada. Então eu posso vir aqui na parte de filtro, eu vou filtrar aqui, esses filtros aqui agora eles não são mais relevantes, né? Mas eu vou filtrar aqui cujo nome, no meu caso aqui, tá? No meu caso eu configurei desse jeito, cujo nome não contém um parêntese sólido dobrado, tá? Ele já tira daqui. Então essas são as chapas que estão presentes nesse modelo, é pouquinha chapa. A gente pode salvar isso aqui como lista sumarizada de chapas. A gente salva a nossa lista e a gente pode fechar ela, tá? Ela ficou aqui, eu acho que com o nome de cópia ainda, deixa eu ver. Lista sumarizada de... aparentemente tem um... ele não salvou aqui. Chapa. Ou salvou e eu tô errado? Tá aqui, ficou lista sumarizada de chapas, eu que não vi. Então tá aqui a lista de chapas, a gente salva, essa aqui não me interessa, tá bom? Clica em fechar, a gente pode vir aqui, listas no desenho, a gente vai pegar de novo e inserir na primeira folha. Então a gente expande aqui, a gente não quer todas as folhas, a gente quer só a primeira folha, que é uma folha com todos os elementos, não quero elementos negativos. Eu não quero colocar essa lista aqui, mas eu quero colocar de chapa, que vai ser a lista sumarizada de chapa. A gente pode inserir ela no desenho, lá na primeira folha. Atualmente essas listas elas ainda são soltas aqui no desenho. Elas ainda não têm a capacidade de atualização automática, mas é uma ferramenta que a gente pretende dar em breve para vocês. Tudo aos poucos a gente vai evoluindo. Seleção rápida. Tá certo. No caso aqui, a folha tem que estar sempre fechada, tá? Só para mostrar para vocês, igual a selecionar todos. Porque vocês não estão vendo a primeira lista que eu inseri, porque a folha já estava aberta, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, salvar a folha. Essa folha aqui, somente leitura, ela não vai ser relevante para nós, mas a folha tem que estar fechada, tá? Para o plugin conseguir trabalhar dentro dela. Mas tranquilo, a gente vem aqui, ó, de novo, lista de desenho, só para título de demonstração. Vamos inserir a lista aqui, limpar essa galera. Inserir nessa folha aqui, filtra os elementos negativos. Beleza, a gente pode inserir aqui no desenho, com base nesses objetos que a gente já tem aqui.
A lista ela vai ter ficado provavelmente aqui na mesma posição. Botão direito, seleção rápida. A gente consegue vir aqui e selecionar. Isso aqui a gente vai corrigir, tá bom? Seleciona todos, ok. Beleza, agora as listas aparecem, a gente pode movimentar elas aqui dentro, tá bom? Vocês vêm aqui e fazem a movimentação da tabela à vontade. Como é tabela personalizada, né? Vocês podem vir aqui e reduzir a largura e tal, editar à vontade, tá? E a lista é uma tabela de AutoCAD, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que seja uma ferramenta útil para vocês resolverem os problemas de vocês. É isso, pessoal. Até a próxima.